Jefferson Miola, que alegria! Que bom, estamos juntos de novo. Salve, Mauro. Uma grande alegria minha, e desde o tempo das trevas que nós não nos encontrávamos no ar, né? Um grande prazer, nesse momento que nós estamos atravessando, te reencontrar. Um abraço bem grande para ti. Para ti também, Miola, para ti também. Miola, deixa eu fazer uma coisa. Eu ia começar com o tema dos 100 dias, é um tema para tratar contigo, vou tratar daqui a pouquinho com o Lindbergh, depois também com o Valério. Mas antes, a gente tem uma enorme identidade no tema da luta antirracista, né? É muito chocante isso, né? Essa cena do choro e depois da reação da Isabela Oliveira. É uma atrás da outra, do Carrefour. O sul do Brasil, você que mora em Porto Alegre, a situação é muito dramática, né, hoje. Muito, muito. A coisa de 3 semanas atrás, tivemos aquele problema diz que é o trabalho análogo à escravidão, mas na verdade é a escravidão moderna, né, contemporânea. Né? Então nós temos uma sociedade, né, que ela está fortemente informada e é fácil a gente fazer esse levantamento etnográfico para verificar que aqui a imigração europeia ela teve um peso diferenciado e exatamente na região sul do país, especialmente Paraná e Santa Catarina, nós temos, né, esses nichos neonazistas e fascistas, né? Eu acho, Mauro, a gente debateu muito, dialogou muito sobre o tema o imperativo da luta antirracista e também da luta feminista, não é? Ou seja, o desafio que tem um país como o Brasil para pensar um projeto emancipatório, se ele não incluir com centralidade a superação do racismo e a superação da misoginia e do machismo, não tem viabilidade. Nós temos uma tarefa primordial, que é de converter essas maiorias sociais, que é um erro também tratar a luta antirracista e a luta feminista como sendo luta identitária. Não, são lutas de maiorias sociais que têm que ser transformadas em maiorias políticas. Acho que o gesto, né, Isabel, o nome da moça, não é um gesto extremamente corajoso, né, e ao mesmo tempo ele é encorajador para que outros, né, outras pessoas, não somente negras, mas também não negras, né, se somem, né, a essa denúncia permanente que tem que ser feita sobre isso, que é uma chaga no nosso país. O projeto de desenvolvimento do nosso país ele é fundado, né, na força de trabalho servil, na escravidão, e ele perdura ao longo, né, dos séculos, mesmo depois de 1888, né, com outras formas. A forma, né, de escravização humana e do trabalho servil, né, e da desumanização, né, de um ser humano pela sua cor de pele, ela atravessa os tempos e é um desafio central do nosso país. Né? Sim. Fundamental, fundamental. Olha que legal, Miola, está aqui a Maria Márcia. Jefferson Miola é 10. Admiro muito, passei a entender das políticas do nosso país com ele. Legal, Márcia. Legal, é isso aí. Não, Miola realmente é excepcional. Deixa eu te mostrar, Miola, consegui aqui com exclusividade, estava com embargo agora 8 horas da manhã, 7h59, mas quando eu começar a passar vai ser 8, o vídeo dos 100 dias do governo Lula. Na sexta-feira saiu um vídeo que foi aquele inspirado em Ari Barroso, algo assim mais genérico, agora um vídeo específico sobre um balanço dos 100 dias. E com um slogan que eu gostei muito, né? Gostei bastante desse slogan. Vou mostrar já o José Fernandes Reis Júnior. Amigos, denuncio aqui os supermercados de Belo Horizonte, EPA, Supernosso e Apoio. Além do shopping, sempre somos constrangidos com segurança nos seguindo Jairo, que é um homem negro. É isso aí. É no Brasil inteiro, né? É um negócio chocante, realmente. É muito impactante. Muito impactante. Vamos ver, então, esse vídeo que vai ao ar, está indo ao ar agora, nesse momento, nas redes do governo. Vamos transmitir aqui em primeira mão. Foram nada fáceis, né? Crise, pandemia, alta dos combustíveis, inflação, a volta da fome. Por um momento, a luz da esperança quase se apagou. Mas, de um tempo para cá, as coisas estão diferentes. Você já percebeu? O Brasil está voltando a ser respeitado no mundo.
Programas importantes como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida já estão de volta. Também voltou o cuidado com a preservação do meio ambiente, com os povos indígenas, com investimento em educação, o cuidado com a saúde. A nossa gente está voltando a ser mais feliz. O Brasil está voltando para frente. Agora é hora de reacendermos a chama da esperança, da solidariedade e do amor ao próximo. Agora é hora de o Brasil olhar para frente e voltar a sorrir. O Brasil tem jeito, depende de nós, de todos nós, e vamos reconstruir este país. Ainda falta muita coisa para consertar, é verdade. O governo está completando apenas 100 dias, mas já está dando para enxergar uma luz no fim do túnel. Ainda faltam 1.360 dias de muito trabalho para reconstruir o sorriso no rosto de cada brasileiro e cada brasileiro. Governo Federal, União e Reconstrução. Gostei muito, Miola, desse slogan, 100 dias é só o começo. Achei bem interessante porque aponta para frente, né? Aponta para frente. Em linha com esse vídeo, o Lula, na coletiva da quinta-feira, bem que falou isso, ó, a gente minimamente botou a casa em ordem, né? Garantimos a democracia contra o golpe do 8 de janeiro, colocamos os programas sociais de pé de novo, recompusemos minimamente, ainda há muito que fazer, o Estado brasileiro, destruído pela dupla Temer-Bolsonaro, e o foco agora é a economia, né? O foco agora passa a ser a economia. A Liliane pergunta, essa voz é da Débora Bloch? Não, essa voz é de uma outra atriz, já digo quem é. Seu balanço dos 100 dias, Miola. Mauro, eu primeiro concordo inteiramente contigo, acho que essa peça, né, ela inclusive coloca em outros termos, né, a propaganda institucional, tem que ver o problema da impessoalidade da peça, que teoricamente, né, não pode haver a aparição dos agentes públicos e a locução também. Então, haver isto, né, mas independente, digamos, desse aspecto da constitucionalidade ou legalidade, o fato é que ela traduz, não é, uma perspectiva de posicionamento do governo em relação ao período que nós estamos vivendo. Eu acho que o balanço 100 dias, né, nas condições que nós estamos vivendo hoje no nosso país, eles são extremamente positivos. Nós temos que nos dar conta, não é, que o governo conseguiu, nesse curto e breve período de tempo intenso e condensado, né, algumas conquistas fundamentais. A primeira delas que foi a de interromper, né, uma escalada fascista militar do nosso país. Isso não é pouca coisa. Nós estávamos diante de uma situação que era de aprofundamento de um projeto autoritário, né, e o 8 de janeiro ele representa exatamente, né, o ápice desse processo, né, de uma guerra fascista contra a nossa democracia. Segundo, que o governo, em um breve, não é, e curto espaço de tempo, ele conseguiu colocar em pé e restaurar políticas de Estado, né, as políticas permanentes, né, em todas as áreas, né, da saúde, da educação, a reconstrução das diretrizes, né, do Minha Casa Minha Vida, e a regularização do aumento do salário mínimo e por aí afora. Terceiro, que o Brasil passa a jogar, né, o jogo geopolítico internacional, né, depois de anos, né, praticamente retirados da cena internacional e sobretudo, já reconstruindo os organismos e mecanismos regionais de integração. O Brasil, proximamente, está formalizando a sua retomada da presença na Unasul. Então, eu acho que esse primeiro balanço de 100 dias, né, esse ciclo de 100 dias, ele, na minha perspectiva, ele é extremamente positivo, né, e ele coloca, digamos, o governo diante de um desafio, do meu ponto de vista, novo, né, que é de como
pensar o futuro do país, o próprio governo, né, a partir de agora, num contexto, né, que é um contexto que eu acho que a gente tem que ter extremo realismo, que é de uma correlação de forças, especialmente no Congresso Nacional, extremamente desfavorável, né, num processo, né, reiterado e bastante explícito de sabotagem e de terrorismo econômico promovido pelas finanças, né, através do Banco Central do Brasil, né, e de uma circunstância de crise e de guerra internacional que definirá muito, né, as possibilidades, né, e os limites, né, que o governo brasileiro terá e, finalmente, nesse quadro, que é um quadro que veio para ficar, né, de uma presença muito marcante, muito representativa na cena política brasileira, tanto em termos sociais das ruas, das redes sociais, mas, sobretudo, também do parlamento, que é a extrema-direita. Então, eu acho que nós estamos diante de uma realidade que ela é de um governo, que é um governo, eu não diria nem governo de transição, mas é um governo de restauração, de salvação nacional, não é? E com parcerias, digamos assim, num contexto de alianças não exatamente confiáveis, não é? Que setores das classes dominantes que não têm, não é, nem um apreço e muito menos ainda um compromisso fundante com a democracia, tem uma relação puramente, não é, circunstancial com a esquerda, o campo progressista e com a própria democracia, e entre a sua lealdade com a democracia e a continuidade de um projeto de pilhagem, roubo, né, e transferência brutal da renda pública, né, para os grupos privados, eles vão ficar sempre com a segunda opção. Sim, é isso aí. A Liliane, então, tinha perguntado, a voz é da Débora Bloch? Então, teve gente que falou que arriscou aqui que seria da Marieta Severo, da Lucília Santos, mas acertou quem falou, Denise Fraga. A voz desse vídeo dos 100 dias é da Denise Fraga, ela é a locutora. Tem uma outra versão desse vídeo, que está saindo daqui a pouco também, com locução do Marcelo Shoa, que foi da Globo. Eu ouvi os dois, gostei mais da Denise Fraga, ela manda realmente ter uma voz assim impressionante. Me parece, eu queria te ouvir sobre isso, Jefferson Miola, que é o seguinte, há uma grande disputa no Brasil. Vamos dizer assim, os ricos não estão em disputa, eles estão do lado de lá. Os mais pobres também não estão propriamente em disputa, estão do lado de cá. Existe essa fatia aí dos chamados 2 a 5 salários mínimos na classe C, onde acontece a grande disputa do país. O André Singer, saiu um artigo dele, né, na New Left Review, nessa edição de agora, de janeiro e fevereiro, da New Left Review, em que ele diz exatamente isso. O desafio do governo Lula é reconquistar a classe C, que foi perdida para o bolsonarismo, por conta da crise econômica, a partir do governo Dilma. Houve uma conquista da classe C por conta, em parte, de medidas econômicas do governo Bolsonaro, mas de uma agenda ideológica e moral muito violenta. De fato, a gente olha aqui, o governo Lula tem essa percepção. Lula falou, de certa maneira, indiretamente disso na entrevista coletiva na quinta. Né? Quando ele falou que, na volta da China, a questão do crédito, o programa Desenrola para tirar a classe C do sufoco das dívidas, alívio nas dívidas de cartão de crédito, ser uma prioridade do governo. E, de fato, é isso. Né? A gente olha a pesquisa do Datafolha desses primeiros 3 meses, entre 6 dias, eu falei Marcelo Uchoa, já estão me corrigindo aqui, Marcos Uchoa, é isso mesmo, é o Marcos Uchoa, não o Marcelo. Então, vocês veem, até 2 salários mínimos, Lula tem 45 de bom e ótimo, e 21 de ruim e péssimo. De 2 a 5, o bom e ótimo cai para 30 e o ruim e péssimo vai para 36. Tem mais ruim e péssimo do que bom e ótimo. E se a gente for olhar na pesquisa de boca de urna, no segundo turno, Lula, até 2 salários mínimos, estava com 61 a 33. De 2 a 5, Bolsonaro estava com 54 a 40. A gente não tem ainda pesquisas detalhadas do voto, mas tudo indica que foi por aí mesmo. Então, é a grande disputa, né, do país, é a classe C, né? Eu diria que a grande disputa do país é o conjunto do povo pobre, né, com setores de classe
da classe C, vamos chamar assim, que é o que o Singer prudentemente sempre alertou, foi contra aquela caracterização da nova classe média. O Singer sempre teve, né, esse cuidado metodológico, e ele ontem teve uma entrevista... Porque a classe C não é uma classe média propriamente. Não é uma classe média, né? E é uma classe, né, muito vulnerável, né? Um segmento social de altíssima representação, né, tanto eleitoral quanto demográfica, mas que está sujeito a variações de humor segundo as circunstâncias. Eu acho, Mauro, que essa pesquisa, né, ela retrata um pouco o cenário de dificuldade que nós vivemos. Nós não estamos aqui, o governo Lula, ele não se dá, né, num céu azul. Nós temos uma realidade totalmente distinta daquela dos governos iniciais, de 2003, do governo Lula, de uma realidade inteiramente distinta, e tem a presença, né, de uma extrema-direita super mobilizada, ativa e militante, engajada. Bom, isso se reflete nessa pesquisa, que ela aparentemente mostra que o desempenho hoje do Lula, a aprovação do Lula, ela é inferior ao que ele tinha durante a eleição. Então, uma descapitalização, digamos assim, momentânea. Eu acho que o governo, Mauro, tem alguns desafios, né, extraordinários pela frente. A primeira delas é não imaginar que, repetindo as mesmas iniciativas, as mesmas medidas, as mesmas políticas implementadas no período passado e que deram certo, né, serão garantias, num contexto atual, também, né, de sucesso. Eu acho que isso é um problema, e eu cito 2 exemplos disso, né? Um deles, por exemplo, é o estímulo ao endividamento para o consumo. Isto pode ser fatal. Ao mesmo tempo que o governo está propondo aqui a resolução do passado, chamado desenrola, que se origina, inclusive, de muitas políticas implementadas ainda nos períodos Lula e Dilma, ele está estimulando, por outro lado, o endividamento, que não é endividamento para investimento, é endividamento das famílias para o consumo. Então, isso conforma um ambiente social de uma espécie de mal-estar, e a gente verifica isso muito nitidamente hoje nas sociedades dos países sul-americanos, esse mal-estar com o governo, que ele advém, em grande medida, dessa realidade de um estímulo exagerado ao endividamento, em que as pessoas trabalham para pagar suas dívidas. Recentemente teve estudos que demonstraram exatamente isso, as pessoas estão trabalhando 15, 16 horas por dia para saldar as suas dívidas relativas ou ao ensino superior ou à manutenção de seus cartões de crédito por aí afora. E o segundo exemplo é o do Minha Casa Minha Vida. A repetição nos termos que foi implementado Minha Casa Minha Vida, ele é, na verdade, praticamente a produção de um ambiente de mal-estar, porque coloca as pessoas pobres nas periferias dos municípios, que transforma a vida praticamente invivível. Isto vai direcionando esse mal-estar, né, contra o próprio governo. Então é importante a gente também entender que o governo está desafiado a pensar essas novas políticas ou a restauração das políticas permanentes de Estado à luz também dessa experiência do passado, que demonstrou que elas tiveram, embora um sentido civilizatório no seu significado geral, mas tiveram, no plano prático da aplicação, né, contradições relevantes que vão conformar um ambiente, né, nesse próximo período, onde há uma sedução de parte dos segmentos pobres da sociedade por um discurso fácil da teologia da prosperidade, né, das igrejas neopentecostais e da própria atração da extrema-direita, ele vai estar permanentemente em disputa. Então, eu acho que nós estamos diante de uma situação que é agora iniciar uma nova etapa desse governo, projetando o futuro num contexto que eu imagino, Mauro, que é de extrema dificuldade para o governo, e sem um dispositivo popular de sustentação que possa se contrapor, não é, essa adversidade que o governo enfrenta no Congresso brasileiro e de setores das elites nacionais que se mobilizam para sabotar e inviabilizar, né, a capacidade do governo, né, de se afirmar e de realizar, responder às urgências nacionais e estabelecer um projeto de médio prazo sustentável do nosso país. Acho que você traz uma questão, Miola, crucial, porque assim, o Brasil dos 2 primeiros governos Lula não existe mais. O mundo dos 2 primeiros governos Lula também não existe mais, né? Essa terceira década do século XXI é muito diferente do que foi a primeira década.
né? É realmente muito diferente, sob todos os pontos de vista, sob o ponto de vista econômico, geopolítico, cultural, ideológico. Então, há uma diferença muito grande. E a gente vive um certo passadismo, tanto o governo quanto a oposição, né? O governo, mas acho que em relação ao governo, inclusive, acho que o problema não é tão grave, porque creio que restabelecer os programas que foram destruídos pelo Bolsonaro era fundamental. Restabelecer, reconstruir minimamente o Estado brasileiro era fundamental, mas não dá para parar aí, né? Me parece que o Lula tem consciência disso, a coletiva dele na quinta meio que sinaliza, ó, eu vou para a China, quando voltar mudou tudo, a agenda do governo muda. Mas mesmo se você for olhar a mídia liberal, em que pese ela fica o tempo inteiro dizendo não tem nada de novo, o governo Lula não está trazendo nenhuma novidade e tal, mas quando você vai olhar as reportagens que eles fazem, são todas reportagens comparando o governo Lula com governos do passado, nos quais, vamos dizer assim, os termos de comparação são complicados, né? Porque eram outros cenários completamente distintos. Por exemplo, pensar a popularidade do Lula hoje versus a popularidade dos 2 primeiros mandatos não tem sentido mais, né? Não tem mais sentido. Porque você tem uma polarização no país que não existia, né? Na verdade, o que as pesquisas evidenciam, né, é que houve essa mudança drástica com o desaparecimento da direita tradicional, né, e um posicionamento num polo de oposição ao progressismo e à democracia, no caso brasileiro, não é, que é polarizado e é liderado pela extrema-direita. Então, isso Agora, eu acho, viu, Mauro, que isso que tu comentas, né, nós não estamos em 2003, esse relativo passadismo, primeiro que é importante, assim, eu acho que não é pouca coisa, não é que um governo em 3 meses que sobrevive a um brutal ataque, o mais terrível ataque aos poderes da República em institucionalidade, ele consiga sobreviver, que é o caso do governo Lula em 8 de janeiro, interromper o aprofundamento da barbárie do nosso país e colocar em pé um conjunto de políticas que tem que ser políticas permanentes de Estado. Bom, isto, para mim, a gente tem que saudar, tem que celebrar e tem que, né, reconhecer de maneira vívida. Agora, nós estamos diante de uma situação que se requer mais. As urgências que nós temos no nosso país são muito maiores do que aquelas que nós tínhamos em 2003, e uma realidade tanto nacional quanto internacional que ela é inteiramente distinta. Se lá em 2003, né, o Lula assumiu um governo, né, com uma situação doméstica, digamos, desequilibrada, desajustada, mas um contexto internacional ultra favorável que permitiu, né, que o governo surfasse na onda das commodities, hoje é uma realidade inteiramente distinta. Nós temos uma situação trágica do ponto de vista nacional, interno, em todos os aspectos, da institucionalidade, das finanças, das relações internacionais, etc. E nós temos um cenário internacional conturbadíssimo, né, muito adverso e de grande imponderabilidade. E, além disso, Mauro, eu acho que é importante a gente se dar conta disso, nós estamos tratando aqui de uma circunstância do desenvolvimento, né, do capitalismo na sua etapa ultrafinanciarizada do neoliberalismo, em que nós não temos mais espaço do ser humano na produção do trabalho. Não existe mais trabalho para todo mundo. Nós estamos diante de um país que se gerou, de 2003 a 2010, 20 milhões de empregos formais, ele não tem mais condições de gerar isso, Mauro. Nós não vamos gerar 20 milhões de empregos formais, vamos ser claros. Há uma evolução fantástica da inteligência artificial, a internet das coisas, a robótica, a biotecnologia, a nanotecnologia, de tal maneira que nós temos hoje uma situação em que o ser humano ele é descartável, facilmente descartável. Essa contabilidade que a gente pode fazer de mais de 100 milhões de pessoas, de brasileiras e brasileiros que estão em situação de insegurança alimentar, de desalento com trabalho, desempregados, trabalho precário, trabalho informal, passando fome, elas, do ponto de vista do sistema, seria profilático se desaparecessem. Então, nós estamos diante de um desafio, Mauro, que não é nada trivial. É como o governo responde a esse contingente populacional que é muito superior a grande parte de muitos países do mundo que nós temos aqui, que não tem espaço no mundo do trabalho. É um governo que está desafiado a se reinventar e reinventar a própria economia para responder a isto. Não há mais condições de a gente imaginar que vai fazer 20 milhões de emprego num ciclo de 8 anos próximos, porque não existe mais emprego formal. E, finalmente, Mauro, que é um outro aspecto também, aquelas pessoas que estão empregadas e que há um crescimento, né, mais explosivo das
vagas de trabalhos formais na área, sobretudo de serviços, são as pessoas que recebem menos e que tiveram, inclusive, queda de renda nesses últimos 10 anos. Ou seja, tem um estudo, uma pesquisa recentemente publicada, acho que foi no Globo que saiu essa pesquisa, que demonstra que das 12 profissões, 12 funções e trabalhos que foram analisados em relação ao último período, 9 deles tiveram perda de renda. E as rendas que eu estou falando é sempre inferior a 4 salários mínimos, 3 salários mínimos, que é exatamente esse universo de pessoas, né, que ficam pendulares em relação às políticas que o governo produz e que possam corresponder às suas expectativas. Eu acho que o governo está numa situação que é complexa, muito difícil, né, de garantir a sua governabilidade, a sua sustentabilidade, a partir de uma capacidade de resposta econômica, né, que responda a esses desafios. E num contexto que a gente ainda desconhece, né, de apresentação do arcabouço fiscal ou regra fiscal, o que quer que qualquer que seja o nome, que ele contém elementos, né, austericidas e procíclicos, e isto pode significar, no curto prazo, uma armadilha para o próprio governo. Então, é uma situação que eu acho que nós temos que pensar melhor os desafios que tem o governo, com muita paciência, né, mas o governo está convidado a se reinventar uma forma, uma estratégia de pensar o desenvolvimento do nosso país. Maravilha. Muita gente saudando aqui, estou anotando porque eu vou fazer um recorte dessa nossa conversa aqui. Muita gente saudando a sua chegada. A Nelly Germana aqui. Alegria ver o Jefferson Miola no Fórum Café. Seja bem-vindo. Miola, que você venha sempre. Vai ser uma alegria voltar a dialogar contigo. Vou ver se, como a gente fez lá no passado, arruma um trio aqui que a gente possa fazer diálogos assim, que combine um bom equilíbrio e muito bom estar contigo de novo, Miola. Obrigado, viu? Eu que te agradeço, meu querido. Um abraço bem grande e uma honra grande estar aqui contigo e te acompanho sempre e presencialmente sempre é mais agradável. Um abraço. Legal. Grande. Amém, axé. Da próxima vez que vieres a Brasília, vamos nos encontrar, né? Da última vez que você veio, estamos nos devendo. Exatamente. Um abração, querido. Tchau, tchau. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Estivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.